tua graça, Senhor, para que eu possa prosseguir neste mundo tão cruel. Eu preciso de tua mão para andar em teus caminhos, Senhor, e viver em tua presença. Eu te peço de coração, dá-me tua graça, Senhor. Dá-me tua graça, Senhor, para que eu possa prosseguir neste mundo tão cruel. Eu preciso de tua mão para andar em teus caminhos, Senhor, e viver em tua presença. Eu te peço de coração, dá-me tua graça, Senhor, para que eu possa mais e mais amar a meu irmão, para que eu possa mais e mais viver em gratidão, para que eu possa mais e mais amar a ti, Senhor, com todo o meu ser e todo o meu viver. Me entrego em tuas mãos, dá-me tua graça, Senhor. Oh, aleluia. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Aleluia. Glória a Deus. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Creio, Senhor, creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível, creio, Senhor, creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível, creio, Senhor. Lord, I believe. Lord, I believe. Lord, I believe. Tudo é possível, creio, Senhor.
creio, Senhor. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Tudo é possível. Creio, Senhor. Aleluia. Amém. Senhor Jesus, mais uma noite, mais uma vez, eis-nos aqui diante da Tua gloriosa presença, no posto do nosso dever, Pai, diante da Tua face, adorando, orando, cantando, semeando a Tua palavra, crendo que ela não retornará para Ti vazia, mas que ao tempo certo ela cumprirá o propósito pelo qual ela nos tem sido enviada. Pai, hoje estamos semeando, porque sabemos que é tempo disto, riscar o chão e semear a semente. Amanhã estaremos colhendo, Pai, e como lamentarão aqueles que não atentaram para, nesse tempo de dor, nesse tempo de angústia, nesse tempo de dificuldades, não riscaram o chão e com lágrimas não saíram a semear a boa semente, Pai. Ajuda-nos a semear a semente e creio eu que ao tempo certo Tu darás o crescimento e enviará um tempo de colheita para todos nós. Deus, que o anjo do Senhor nos visite nesse instante, que o anjo do Senhor possa visitar cada lar, cada família, e que haja paz, que haja quietude, que haja a Tua presença. Pai, estamos nas Tuas mãos. Ensina-nos mais uma vez. Cobre-nos com aquele sangue, Pai, tão precioso, com aquela vida tão gloriosa que se entregou, foi derramada em nosso favor. Tenha compaixão de nós e abençoa-nos aqui nessa noite e também a Igreja do Lar, Pai, concedendo a cada um segundo a necessidade do seu coração. É a nossa oração, mais uma vez, pedindo luz, pedindo vida sobre a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, meus amados irmãos, no nome de Jesus, nosso boa noite a toda a igreja, a todos os irmãos que estão em conexão conosco no lar. Espero que Deus derrame as suas bênçãos sobre as nossas vidas. Que hoje seja mais um daqueles dias onde Deus fala em nossos corações e nos abençoe. Vamos abrir a Bíblia em Zacarias, capítulo 14. Nós vamos ler aqui um versículo apenas, deixar como uma referência, como uma base aqui, para essa noite de meditação. Zacarias, capítulo 14. Que possamos ter um culto verdadeiramente espiritual, que as famílias possam estar no mesmo espírito que nós estamos aqui nessa noite, e que o diabo não ganhe. Nós queremos vencer, queremos triunfar, e espero que o inimigo não esteja triunfando e tirando proveito dessa fase de distanciamento social, fase de igreja vazia, que essa fase não representa pessoas desatentas, displicentes dentro de casa, na hora do culto, na hora da adoração, que essa fase não venha a trazer um novo tempo de frieza espiritual, descomprometimento, que essa fase que chegou, quando ela passar, que ela não deixe um monte de crente enferrujado. Sabe o que é crente enferrujado? É atleta muito tempo parado, depois na hora que precisa de voltar às atividades, se não souber voltar, acaba contundindo. Então, para o atleta não se contundir, o que ele tem que fazer?
ele tem que estar sempre se aquecendo, fazendo seus alongamentos. Ele tem que estar sempre em atividade, mesmo que esteja parado, para ele voltar em boa forma. A maioria dos atletas que se machucam são os atletas de fim de semana, ou atletas de uma vez no mês, ou atleta de férias apenas. Só pratica esporte, atividade física nessas ocasiões. Então acaba se ferindo, né? Que essa fase coronavírus não deixe um monte de crente desacostumado de orar, desacostumado de vir na igreja, distraídos, que quando for preciso retomar a caminhada, retome, mas retome com mais prazer, mais alegria, mais gratidão no coração. O que você está demonstrando agora é exatamente o que você vai manifestar depois. Se você está demonstrando desinteresse, falta de aplicação, de oração, de comprometimento, de sentar aí na sala, de ouvir o culto, a reunião, com temor e reverência, isso mostra que a sua vida não vai mudar absolutamente nada depois que a fase passar. É isso que nós já estamos percebendo. Vindo para a igreja ali, estava vendo um bar, um monte de mesinhas na calçada, as pessoas com máscaras no rosto, bebendo cerveja, fumando cigarros. Lá no nosso bairro, pessoas fazendo churrasco. E eu pensei, eles não estão nem aí, não estão preocupados com nada. Será que tem crente assim também? Nem aí? Não estão preocupados com nada? Não sei, tomara a Deus que não. Zacarias, capítulo 4, versículo de número 7. Diz assim, 14. Zacarias 14, versículo 7. Não, versículo 6 em diante. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Amém. Pai, abençoe-nos enquanto estamos aqui ouvindo a Tua palavra, para que possamos voltar para os nossos lares e os meus irmãos que estão no lar reverentemente, que ao término deste culto, boas coisas possam ficar dentro do coração de cada um dos nossos queridos e preciosos que agora mesmo em um só Espírito estão adorando a Ti conosco. Portanto, no nome de Jesus, derrama, Pai, Tua graça sobre nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Eu estava aqui fazendo algumas observações em cima dessa escritura de Zacarias, capítulo 14, versículo 7, quando a Bíblia diz que acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Assim que li esse versículo agora há pouco, fiquei pensando, o que adianta uma luz brilhar durante a tarde, quando ainda não é noite? Você pode acender ela, mas ela não vai destacar tanto, não vai demonstrar ser tão útil enquanto ainda for dia. E a Bíblia diz que no tempo da tarde haveria luz. E eu fiquei meditando comigo quando o mensageiro de Deus entrou em cena e começou realmente a mostrar o seu ministério.
porque o profeta disse, não é quando ele principia o seu ministério, quer dizer, não é quando ele está no começo. No começo, ele era um jovem batista, que estava divergindo sobre batismo e mulher pregadora. Mas apenas isso não leva ninguém ao arrebatamento, ao amadurecimento espiritual, não dá a ninguém a fé que verdadeiramente nós precisamos para que, se nós um dia descermos à sepultura, possamos descer à sepultura convictos que sairemos de lá. É aquele seguro que disse o irmão Brana, o meu seguro é tão completo que ele não só me põe na sepultura, mas um dia ele também vai me tirar de dentro daquela sepultura. Então, quando o mensageiro começa, o início do seu ministério já está restaurando alguns rudimentos da sã doutrina, sim, mas só com aquilo não há fé de arrebatamento. Há muitas denominações que também batizam em nome de Jesus, que também não creem em mulheres pregadoras, que também tomam a Santa Ceia com o pão asmo, com o vinho puro, e algumas até lavam os pés. Até aqui, uma boa denominação pode ir com um pouquinho mais de luz que as demais. Algumas delas, as mulheres também se vestem decentemente, não cortam os seus cabelos. Isso aqui nós chamamos de quê? De o princípio do ministério do mensageiro. Muitos caminharam com ele até aqui. E quando ele precisou de ir além, ensinar as eras da igreja, a duração de cada uma delas, os mensageiros enviados a cada uma daquelas eras, quando ele precisou de vir e mostrar as duas vinhas no tempo do entardecer, a falsa e a verdadeira vinha, quando ele precisou de mostrar o joio e o trigo, crescendo juntos e dando graças a Deus juntos pela chuva que estava caindo, e ele disse, deixai-os, repetiu o que disse Jesus, crescerem juntos para que não tiremos o joio e danifiquemos o trigo. Por isso que separação não é fácil, sempre vai danificar. Separação familiar, separação de casais, separação de igrejas, separação de amigos, sempre ficará o dano. Então Jesus deu essa lição e disse, não meta a mão, não tente fazer a separação, deixe-os crescer juntos, para que também não danifique o trigo. Então, quando o profeta começou a mostrar que havia trigo e joio, quando ele começou a mostrar que o anticristo não estava assentado no trono do comunismo, mandando decepar a cabeça dos cristãos, que o comunismo não era propriamente o anticristo, tudo que se opõe, como disse Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 5, mas quando ele começou a mostrar que o anticristo perfeito, era aquele que estava sentado do lado. O maior inimigo não é aquele que é declaradamente inimigo. O comunista é declaradamente inimigo da verdade. Você já sabe quem ele é. Ele mostra a sua bandeira, seu símbolo, sua cor, suas ideias. Então ele não soa como um inimigo, porque ele é declaradamente confesso suas ideologias, suas doutrinas, sua cor ele não teme mostrar. E aí você sabe como lidar, conversar, conviver com os declaradamente, os confessos, comunistas, vamos dizer assim. Mas o problema, quando o assunto é anticristo, por exemplo, fica um pouquinho mais grave, porque o profeta disse assim,
é aquele que está ao lado. Ao lado, como assim, pastor? O profeta disse, quando Jesus nasceu, Judas nasceu. E o profeta disse, ambos vieram juntos. E o profeta disse, e Judas era um grande religioso, de boa moral, testemunho limpo. Ele estava dentro da igreja de Jesus, caminhou ao lado de Jesus, só que ele era o filho da perdição. O profeta disse, ele era o corpo de Lúcifer. Ele era, ali, naquele momento, o homem que viria vender a Cristo pelas 30 moedas de prata. Então, quer dizer, quando o irmão Branham começou a mostrar esse tipo de coisa, a sua mensagem já não estava mais no início do ministério, mas estava avançando, revelação sobre revelação, pedra sobre pedra. A obra, o templo estava em construção e avançando, já não estava mais na base. A base, Paulo, como sábio arquiteto, lançou Jesus, o único Deus, batismo em nome de Jesus Cristo, a conduta tanto do homem quanto da mulher na igreja, a ordem para a Santa Ceia, a ordem da segunda vinda de Cristo. Paulo veio e lançou todo esse fundamento, mas aí veio o profeta irmão Branham e construiu, porque tinha um ministério para isso, em cima deste fundamento. E quando essa obra, como eu acabei de dizer, avançou um pouquinho mais, aí a coisa começou a pegar. Pegar por quê? Porque não adianta a luz brilhar se você não tem olhos para ver. Eu perguntaria ao cego, para que serve a lâmpada brilhando para ele, sendo que a sua visão não é boa? Então o irmão Branham disse, eu perdi milhares e milhares dos meus amigos. Por quê? Porque ele tinha que continuar preparando uma igreja, fazendo uma construção, deixando manifestar, aflorar um ministério prometido com uma exclusividade, que é pegar uma noiva dentre as terras gentílicas e então prepará-la para se casar com Isaac. Lembrei de Gênesis 24. Ali está o ministério qual nós congregamos nele. É Eliezer, Malaquias 4, versículo 5. Eliezer, Apocalipse 10, versículo 7. Descendo, chegando em Zoar, e ali olhando aquele monte de donzelas e aquela fonte, aquele monte de gente, dizendo, meu Deus, que dura missão meu senhor Abraão me passou, vim aqui e encontrar uma donzela para casar com o filho do meu senhor, o seu herdeiro, para casar com Isaac. Meu pai, o que é que eu vou fazer agora? E a Bíblia diz que Eliezer ajoelhou, orou e disse, Senhor, peço-te dar-me um sinal. Aquela que me der a beber, e a todos os meus homens, e a todos os camelos, que seja esta, a esposa do meu Senhor, a esposa do filho do meu Senhor. E o irmão Branham disse, Abraão mandou buscar lá, porque sabia que lá havia caráter. E caráter não é um dom que você recebe gratuitamente, até sem arrepender dos pecados. Porque há pessoas que dão profecias, falam em línguas, entrega recados, têm sonhos, visões, mas às vezes nem conversos são. E o que disse o Salmo 68, verso 18? Deus levou o cativo ao cativeiro, deu dons aos homens e até para os rebeldes. Então quer dizer, o dom um rebelde recebe. Romanos 11, a Bíblia diz no verso 29, vocação e dons são dados sem arrependimento. Quer dizer que pessoas que não vivem uma vida rendida em santificação, às vezes pode profetizar, falar em línguas, curar enfermos, porque os dons é dado gratuitamente, sem arrependimento. Agora, caráter
tem que suar para poder alcançar. E o profeta disse: isto que Eliezer estava em busca. E eu digo, é isto que esta mensagem que Deus tem nos enviado está em busca de caráter. E caráter é como você procurar por diamante, você não vai achar em qualquer esquina. O cascalho, sim, a pedra sem valor, você vai achar em tudo que é lugar, mas o caráter, que vamos assemelhá-lo ao diamante, o diamante, você encontrá-lo. Igreja, crentes, não sei se posso falar crentes, porque muitas coisas que chamamos hoje de cristianismo, se for pôr a luz da revelação da palavra, dá vergonha de chamar de cristianismo, porque cristãos são os que olham para cima, são os que copiam o exemplo do autor do cristianismo. Então, muitos crentes você pode achar facilmente, mas aonde está o diamante? Onde está o eleito? Onde está a Rebeca? Onde está aquela donzela? Quando eu falo Rebeca, lembrei de caráter. Por que eu lembrei de caráter? Gênesis, abra aí por um minuto. Vamos passear um pouquinho dentro das Escrituras. Gênesis, capítulo de número, me parece que é 24. Deixe-me ver se é bem isso. É Gênesis 24. Exatamente, Gênesis 24. Um texto cheio de revelações que mostra o que significa essa igreja caráter, essa igreja eleita, essa igreja diamante, essa igreja que não vai abandonar o mensageiro com sua mensagem, porque ela não só tem olhos para ver, ela tem luz. Porque, como eu disse, a luz não tem nenhuma validade para um cego. Não adianta existir luz, o cego não pode ver. Não adianta existir revelação, existir selos, existir eras, existir profeta. Não adianta existir essas coisas. O cego, que é cego de verdade, ele não pode ver. A luz para ele não tem nenhum valor. Agora, pelo outro lado, também existe aquele que ele pode enxergar perfeitamente. Mas o que adianta você enxergar perfeitamente, ler até sem os óculos, enxergar de perto, enxergar à distância? Que adianta essa boa visão se não existisse haja luz? Entende o que eu quero dizer? Gênesis 1, versículo 2, a Bíblia diz que a terra ela era sem forma e vazia. A Bíblia diz que havia trevas sobre a face dos abismos. Gênesis 1, versículo 2. Que adianta ter visão boa, mas não ter luz? Imagina se apagar todas essas luzes aqui agora. O que vai nos adiantar ter boa visão se não tem luz para nos ajudar a ver? Então não adianta religião sem luz, luz é revelação. Não adianta você ler a Bíblia 5, 6, 10 vezes sem luz, luz é revelação. Não adianta ler todos os sermões, todas as mensagens do profeta sem luz, não vai produzir nenhum resultado. Quer dizer, é bom você ter boa visão, mas ela tem que ser auxiliada pela luz. Por isso que o carro tem farol. Não adianta enxergar bem e o carro não ter farol. Você vai bater em algum lugar. Então, isso aconteceu com o nosso mensageiro. Muitos, por ter visão, eram visionários, patrocinavam campanhas, admitiam o dom do mensageiro, muitos tinham visão, mas faltou luz e revelação quando este Eliezer foi em busca de caráter. Quando o cinto apertou um pouquinho mais, ele pregando entre os pentecostais, e começou a pedir algo mais do que, eis aí meu servo. Quando ele começou a apertar um pouquinho mais,
e pedir caráter, pedir transformação, pedir mudança de vida, pedir comprometimento, pedir uma visão de arrebatamento. E ele veio puxando seus sermões e mensagens o tempo inteiro para a igreja não adormecer, mas estar atenta, dispersa para o dia que estamos vivendo, a hora que estamos vivendo, o tempo inteiro trocando a buzina e dizendo: eis aí vem o noivo, eis aí vem o noivo. Quando ele apertou, muitas pessoas o deixou, muitas pessoas o abandonou, quando ele veio em busca desse Gênesis 24. Olha aí, Gênesis 24. A Bíblia vem e diz aqui, olha para você ver, eu vou remir aqui, não vou ler todo o texto, mas no versículo 10 diz assim, de Gênesis 24: e o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois que toda a fazenda do seu senhor estava em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo em que as moças saíam a tirar água. Verso 12: e disse: ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisto que fizestes beneficência a meu Senhor. Um mensageiro em apuros procurando por uma igreja para casar. Tem homens que procuram mulheres para brincar com a cara delas, brincar com o corpo delas. Jesus não está procurando uma igreja para brincar, ele está procurando uma igreja para quê? Para casamento. E aí, versículo 15 diz: sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido em Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. Olha o tipo da igreja que a mensagem está procurando. 16: e a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido, e desceu à fonte e encheu o seu cântaro e subiu. Está vendo que tipo de igreja Jesus Cristo vem buscar? Formosa. Em que sentido? A vida cristã é a formosura da igreja. As 7 virtudes, a estatura de um varão perfeito, é o adorno, é o atavio da igreja. Quando Paulo disse, ou Pedro disse: não seja o vosso enfeite no frisar do cabelo, no uso de joias, nos vestidos caríssimos, preciosíssimos de festa, mas seja o vosso adorno por um interior santo, piedoso, amoroso. Olha para você ver Eliezer vindo em busca de uma igreja que fosse formosa, uma igreja que fosse, como diz aqui, virgem, a quem varão não havia conhecido, uma igreja pura. Quando o irmão Branham começou a aprofundar no seu ministério, ele começou a andar atrás dessa igreja formosa, e ele se preocupou. Ele começou a dizer: eu não sei, mas esses filhos, os quais tenho ganhado, eles se espalham por todas as igrejas. Ele disse: eu preciso posicioná-los no corpo de Cristo. E aí, em 1960, ele começou com o ensinamento, porque ele disse: o ensinamento pode não emotivar muito, pode não efervescer muito, mas o ensinamento traz o culto racional, que posiciona uma igreja onde ela tem que estar posicionada, para que os ventos não venham e não abale ela,
independente da magnitude desse vento, para que os terremotos espirituais, porque de vez em quando Deus permite a terra sacudir, Ele envia um sacode para a família, um sacode para as igrejas, um sacode para o mundo político, para o mundo econômico, Ele permite a coisa tremer. E se não há ensinamento, há um monte de baratas tontas rodando por aí. Parece que bateu o Baigon, fica crentes batendo a cabeça para lá e para cá. Então, quando o profeta começou a estreitar o caminho, muitos dos seus melhores amigos não o compreendeu. Faltou o quê? Faltou das duas, uma dessas coisas. Ou faltou visão, tinha luz ali brilhando no entardecer, mas eles não tiveram olhos para enxergar. Isaías disse o quê? Jesus repetiu: tendo olhos não veem. Quer dizer, tinham olhos, mas não adianta ter os olhos se está tudo escuro. Tendo olhos não veem, tendo ouvidos não ouve. Quer dizer, muitos, é a mesma coisa o ministério de Jesus. Muitos dos seus discípulos já não andavam mais com ele, diz a Bíblia. Por quê? A luz estava ali. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. A luz estava ali. Mas o que adianta a luz brilhando para quem é cego? A luz brilhava, mas eles eram cegos. Então, quando o profeta começou a procurar, versículo 17, essa donzela, então o servo correu-lhe ao encontro e disse: ora, deixe-me beber um pouco de água do teu cântaro. Um profeta pedindo água para uma igreja. Quem dá atenção para o profeta está dando água para o ministério. Quem dá atenção para Eliezer está dando água para a vontade perfeita de Deus se desenrolar. Olha para você ver: deixe-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse: olha aí a igreja que Jesus vem buscar. Bebe, meu Senhor. E apressou-se. Quer dizer, uma igreja dada à vontade de Deus e ao serviço. Uma igreja apressada, apressou-se. É hora, irmão, de nós apressarmos um pouquinho a nossa vida cristã. O tempo está demasiadamente avançado, a ponto do profeta dizer: estamos vivendo com tempo emprestado. Longanimidade de dias é o acréscimo do tempo, que é fruto também da misericórdia. E ela disse: bebe, meu senhor, e apressou-se, e abaixou seu cântaro sobre sua mão, e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. Dar água para camelo não é coisa fácil. A igreja que casará com Isaac não quer tempo fácil, não quer coisa fácil, não mede esforço para trabalhar dentro da vontade de Deus. Um camelo bebendo no mínimo 40 litros de água, você matar a sede de 40 ou 10 camelos, 40 litros de água, no mínimo 300, 400 litros de água aquela mulher tirou ali. E não era fácil tirar água, não havia uma bomba elétrica naqueles dias como tem hoje. Não era só ir lá no adjuntor e levantar a chavinha e logo a mangueira enchia todos os baldes para que os camelos bebessem. Mas ela era a donzela formosa, virgem, que não conhecia varão e que era apressada para cumprir a vontade de Deus, que era disposta. Gente, os sinais, a sombra, os tipos na Bíblia Sagrada não podem mentir. A mulher, a donzela que casará com Isaac será disposta. Se você e eu não somos cristãos dispostos à vontade perfeita de Deus, tem alguma coisa errada nas nossas vidas. Olha aqui para você ver, deixa o tipo falar. Versículo 20: e apressou-se e vazou o seu cântaro na pia, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos.
Olha a igreja. E o varão estava admirado. E profeta, para aí para você ver que coisa linda. O varão estava o quê? Admirado. É um pouco estranho, irmãos. O profeta disse que quando Deus deu a ele aquela visão daquelas igrejas, e ele viu a igreja de cada nação chegando, quando ele viu a igreja da América, ele disse: eu quase desmaiei. Ele disse: meu coração quase partiu. Mensagem Dores de Parto, o profeta disse: Deus, é esse tipo de igreja que o meu ministério tem gerado? Olha aqui em Gênesis 24, o tipo de igreja que o ministério de Eliezer tem que gerar. E o profeta, quando olhou aquela igreja americana, ao som do rock, roupinhas apertadas, sexo vulgar, decotada, curta, quando o profeta olhou aquela igreja, cabelo vermelho, toda maquiada, toda cheia de adornos pelo seu corpo, ele disse: meu Deus, perdi meus 30 anos de ministério pregando à toa. Foi isso que ele disse. Aí de repente ele ouviu um som, e quando ele ouviu um som, a voz disse: não é isto que a sua mensagem produziu. Em outras palavras, isso produziu a mensagem de Billy Graham e Oral Roberts, os dois anjos enviados a Sodoma. Isto produziu a mensagem denominacional, que não pode caminhar o tempo inteiro à luz da palavra. Vai um pedaço, mas depois ou falta visão ou falta luz para aquela pessoa continuar enxergando o propósito de Deus. Não foi isso que a tua mensagem preparou. Aí de repente ele vê aquela noiva bem ataviada para o casamento, vindo em fila. Aquela igreja caminhando ali em cima da fila, quando alguém titubeou, desequilibrou para sair da fila, logo ele gritou: não saia da fila, porque sabia que havia um abismo ali. A mãe do profeta teve esse sonho, ele teve essa visão também. E aí ele viu agora uma igreja bem ataviada, bem preparada. Agora ele viu o labor do seu trabalho sendo coroado e compensado. E aí o coração dele descansou e ele disse assim, em outras palavras: posso não estar vendo hoje no entardecer, porque a luz não brilha muito de tarde, mas eu sei que no escurecer desta era de Laodiceia haverá uma noiva para casar com Isaque. Haverá uma igreja para poder casar com Cristo. E nós sabemos que no entardecer, quando ele começou, não brilhou tanto mesmo. Muitas pessoas andavam com o profeta, comia com o profeta, ouvia ele orar, via os milagres, viram os discernimentos, mas não captaram o sinal, não captaram a voz por detrás do sinal. Viram sinais, mas não discerniram o propósito. Não discerniram a voz, não discerniram qual era a vontade perfeita de Deus através daquele ministério. A luz, no entardecer, não deu tanto resultado, vamos dizer, mas à medida que vai escurecendo, irmão, você diz assim: como a luz é uma coisa gloriosa e como somos dependentes dela. Escureceu, aperta o adjuntor e ela brilha mesmo. Irmãos, hoje mais do que nunca essa mensagem está brilhando. Por quê? Porque é luz nas trevas, e luz nas trevas destaca mesmo. Acende uma lâmpada lá no pico daquele monte escuro para você ver como que ela vai destacar e vai ser vista à distância. Mas ali no entardecer, muitos não perceberam. Vamos continuar mais um pouquinho a leitura. O varão estava admirado, versículo 21. O irmão Branham ficou em tempo de infartar, vendo o que é a igreja denominacional. Mas quando ele viu a noiva, versículo 21, olha aí, e o varão estava agora admirado de vê-la. Há uma igreja que vai causar admiração. Há um crente, há um testemunho que ainda vai impactar, vai causar essa admiração. Isto é o retrato da noiva. O varão estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro, de meio siclo de peso, e 2 pulseiras para as suas mãos,
do peso de 10 siclos de ouro, e disse: de quem és filha? Quer dizer, quando ele viu a noiva, quando ele viu como ela é disposta, quando ele viu como ela é trabalhadora, quando ele viu como ela enquadrava dentro daquilo que ele havia pedido a Deus e Abraão havia recomendado, irmãos, quando ele viu que era ela a esposa de Cristo, a esposa de Isaque, quando ele viu isso, ele logo resolveu presenteá-la com pulseiras, com ciclos aqui, de 10 ciclos de ouro. Ele resolveu presenteá-la. A noiva de Cristo, irmão, que ele escolhe para casar-se com ele, ela também é presenteada. O maior de todos os milagres, ou o maior de todos os presentes que ela viria ganhar, era o casamento. Isso aí nós sabemos, irmãos. O maior presente que essa igreja vai receber é o seu arrebatamento. Isso nós não abrimos mão. Mas Deus dá esses ciclos de prata e de ouro. Deus dá cura, Deus dá alegria, Deus dá renovo, Deus faz milagres, Deus dá prosperidade. Deus, Ele dá um jeito de te dar essa pulseira, Ele dá um jeito de te dar esse pendente, esses 10 ciclos. Ele derrama os seus dons para a sua igreja. Mas o foco é o casamento. Olha aí. E aconteceu que, acabando os camelos, versículo 23, e disse: de quem és filha? Faze-me saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E ela disse: eu sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. Disse-lhe mais: também temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Irmãos, eu quero que observe só isto. O que ela tinha, a noiva não pode ser vazia. A noiva tem que ter para oferecer. Está vendo? Primeiro, tinha coragem para trabalhar, coragem para orar, coragem para buscar a Deus. Tinha coragem para ler, tinha coragem, como ouvimos quarta-feira, para se esforçar. Josué capítulo 1, versículo 6, se tão somente esforçar-te, eu serei contigo. Ela era corajosa, tinha coragem de tirar água, tinha coragem de alimentar os camelos, alimentar aquilo que iria transportá-la para o casamento. Tinha idoneidade. Deus vem buscar uma igreja idônea, santificada, séria, comprometida. Ele não vem buscar uma igreja que seja como bolinha de ping-pong, cada hora está de um lado da quadra, cada hora está na mão de um, cada hora serve para uma finalidade. Não, era uma igreja pura, virgem, que não conhecia varão. Olha o que ela tinha, irmão. Ela tinha coragem para trabalhar, para tirar água, para dar água a camelo. Olha aqui para você ver. Depois ela vem e disse mais no versículo de número 20 e 25, também temos palha para 10 camelos. Muito pasto para 10 camelos. E lugar para passar a noite, receptiva, hospitaleira, doada. Irmão, a Bíblia nos pega por todos os lados. Como eu sou Rebeca que casará com Isaque, noiva que casará com Cristo, não tenho coragem de bater sari, não tenho coragem de tirar água, não tenho coragem de oferecer pasto, palha, para passar a noite os camelos com o mensageiro e o quíntuplo de Efésios, os homens que acompanhavam Eliezer, o quíntuplo de Efésios, ali estava na tipologia. Eliezer não veio sozinho, veio com outros. William Branham não veio sozinho, ele veio, mas Deus trouxe outros, trouxe apóstolo, trouxe evangelista, trouxe pastor, trouxe mestres. E Rebeca, ela era aberta, a noiva, ela é receptiva. Tem o pasto, versículo 25, tem lugar para passar a noite. Realmente, Laodiceia é uma noite. A igreja tem que ter um lugarzinho para o mensageiro passar a noite. Tem um lugar. Então
olha aí, oh meu Deus, que coisa maravilhosa. 26, então inclinou-se aquele varão e adorou a Deus. Adorou a Deus por conta de quê? Por Deus ter lhe dado a graça de achar uma esposa para o filho do seu Senhor. Que Deus possa nos ajudar, irmãos, quando o profeta veio com essa missão, com essa finalidade, encontrar essa noiva pura, disposta, essa noiva, vamos dizer assim, trabalhadora. Quando ele veio e começou a estreitar a caminhada, irmãos, logo, logo, muitos foram ficando para trás, porque não tiveram visão para ver aquela luz. A luz brilhou, mas muitos não tiveram olhos para ver aquela luz. Talvez como Sansão. Sansão, ele realmente era um homem, vamos dizer, Mombrana chamou Sansão de a igreja e Dalila do mundo. Talvez fosse como Sansão, a luz estava brilhando para Sansão, até que o diabo furou-lhe os olhos. E o profeta disse que é a mesma coisa que Dalila está fazendo com a igreja. O mundo está fazendo com a igreja. Será, irmãos, que Dalila, os filisteus também não têm furado os olhos da igreja, os olhos de muitos cristãos, para quê? Para que não veja a luz do entardecer? A luz está brilhando, mas lembra disso, não adianta a luz brilhar se os olhos estão furados, você não vai enxergar. O diabo gosta de atacar essas duas coisas, os olhos e os ouvidos. A Bíblia diz, tendo olhos e não vê, tendo ouvidos e não ouve. Sabe o que a Bíblia nos mostra? Lá no templo de Dagon, logo furaram os olhos de Sansão. Sabe o que a Bíblia nos mostra? O rei Zedequias, quando Nabucodonosor invadiu a Jerusalém, e ele foi ali logo preso pelo rei Nabucodonosor, logo eles furaram os olhos do rei e dos seus filhos. O diabo gosta de furar os olhos. Claro que eu estou falando no sentido espiritual, mas quando você vê um crente muito fura-olho, não é um bom sinal. O diabo gosta de furar os olhos. Furou de Sansão, furou de Zedequias para que não pudesse enxergar, levou cativo a Babilônia. Furando os olhos não verei o sol da justiça brilhar. Se o diabo furar os olhos espirituais de um crente, irmão, não tem visão para nada. Se o diabo furar, lembra lá na lei do Velho Testamento, quando a trombeta soava no ano do jubileu, o escravo poderia ir embora, pega suas terras, seus filhos, sua esposa e reivindicar tudo o que havia perdido. Mas se ele ouvisse a trombeta e desenvolveu vínculo, afinidade com os seus amigos ali na fazenda, com o seu amo, seu senhor, então o que o fazendeiro fazia, o dono do escravo? Furava-lhe a orelha, porque furando-lhe a orelha, aquilo era sinal. Não importa quantas mensagens você escute, não importa quantos cultos você vá, não importa quantos anos de jubileus venha vir à terra, você teve a orelha furada, e quem tem a orelha furada está marcado, selado, não pode mais sair. O diabo gosta de furar os olhos e gosta de furar as orelhas. Ele gosta de fazer isso para quê? Para você não receber a luz de Deus, para você se enquadrar nisso, tendo olhos e não ver, ouvidos e não ouve, não vê a revelação espiritual de Cristo, não enxerga aquilo que Deus está fazendo. E o profeta vem e disse, então vemos que a luz do entardecer, ela está aqui, essa mensagem é a luz que está brilhando. E o que adianta ter luz? Não fui eu que disse isso, viu? Se você não tem olhos para ver onde estás indo. Não adianta ter luz, não adianta ter mensagem, não adianta ter selos revelados, não adianta ter eras, não adianta ter aí o sinal ao dispor, não adianta ter esses tesouros que nós temos. Isso tudo é luz, mas o que adianta ter luz se não tem olhos para ver, para enxergar? Não adianta ter luz se você não tem olhos para ver para onde está indo. O que é a luz do entardecer?
A luz vem para revelar algo, não é mesmo? Se há algo aqui que você sente e não sabes que é na escuridão, então você acende a luz. A luz é para revelar. Viu por que Deus mandou luz no entardecer? Para revelar. Aí o profeta disse: o que é Malaquias 4? O que é para isto nos fazer? Entendem agora? É para fazer a mesma coisa. Malaquias 4 acende a luz. Ô igreja do Senhor que sabe o que é Malaquias 4, a vinda do profeta Elias. Ô igreja do Senhor que sabe o que é Apocalipse 10, a manifestação do ministério do sétimo anjo, especialmente, não no início do seu ministério, mas caminhando para o final do seu ministério, quando Deus começou a abrir todos os segredos que estavam escondidos. Você que sabe o que é isto, você sabe o que é Malaquias 4 para a igreja, sabe o que é Apocalipse 10 para a igreja, sabe o que é Lucas 17:30 para a igreja, o ministério do Filho do Homem, sabe o que é isso? É o interruptor que acende a luz, para você não ficar tateando e andando no escuro. Quem anda no escuro pode tropeçar e bater a cabeça na quina de uma mobília e morrer. Essa mensagem acende a luz para essa noiva obter fé de arrebatamento, não caminhar nas trevas. Louve a Deus por Ele ter te escolhido para você viver, congregar na luz do entardecer. Isso te livra de tropeçar, te livra de bater a cabeça na quina de um móvel. Por isso, vai levantar da cama de noite, pode até incomodar, mas acenda a luz, para você não tropeçar no tapete, não bater o rosto no móvel. Acenda a luz. A luz acesa pode até incomodar alguém, mas é para evitar um mal pior. A luz da palavra pode incomodar, a luz dos selos pode incomodar, a luz do arrebatamento pode incomodar, a luz do dia e a hora que estamos vivendo pode incomodar. Incomoda o jeito de alguém vestir, falar, viver, agir, mas é melhor incomodar do que andar nas trevas. Louvado seja Deus por essa luz que a nós tem brilhado nesse tempo. Já estivemos em trevas, mas um povo que estava em trevas brilhou a luz do entardecer. Aleluias. O que é Malaquias 4? O que é para Malaquias 4 fazer, entendem? É para fazer a mesma coisa. O que era para fazer a abertura, o que era para fazer a abertura dos selos. A abertura dos selos não era para dividir a igreja. A abertura dos selos não era para cegar. Mas não adianta selos. Para selos é luz, mas não adianta selo. Luz para quem teve os olhos furados. Luz para quem tem olhos furados só dá problema. No sentido espiritual, no sentido natural, luz para quem não tem visão não adianta nada. Selos para quem tem olhos furados, para quem o diabo, Dalila, os filisteus já furou os olhos, não adianta nada. Improdutivo. Mas o profeta diz: o que era para a abertura dos selos fazer? Ao redor do que essas denominações estão cambaleando? Os selos, disse o profeta, é para revelar, trazer a luz. Selos é para trazer luz. Se você, só que ele diz assim, se você tem olhos. Então, para que serve a revelação? Primeiramente tem que haver olhos para ver. Irmãos, você crê que Jesus Cristo é o grande Criador? Ele é o grande Criador. Lembra daquela experiência do irmão Branda, da menininha perdida no meio da multidão? Que o profeta escutou ela dizendo, papai, papai. E o profeta passou e viu que ela era uma menina cega.
E o profeta chegou e disse: o que queres, filha? Ela disse: eu quero achar o meu pai. Perdi o meu pai no meio dessa multidão. E ele me trouxe, e eu fiquei sabendo que havia um homem aqui, um curador divino aqui, e o irmão Branham ouvindo aquilo, que ontem à noite orou por um paralítico, andou, o mudo falou, o cego enxergou, e eu creio que se eu conseguir chegar até esse homem, Deus me dará também 2 olhos para enxergar. E o profeta começou a chorar, e disse para ela assim: você crê no que você ouviu pelo rádio? Ela disse: creio, mas não consegui que ele orasse por mim, e ainda perdi o meu pai, minha situação está pior ainda. E aí o profeta disse: pelo que eu estou percebendo, talvez eu seja a pessoa a quem você esteja procurando. Aí ela começou a chorar e disse: me ajuda, por favor, me ajuda, ore por mim. E o profeta disse para ela assim: que cor você quer os seus olhos? Por isso que eu estou perguntando, você crê que Deus é Criador? Que cor você quer os seus olhos? Eu nunca vi os céus, me dizem que é azul, eu gostaria da cor dos céus. O profeta deu a ela aqueles olhos, e ela começou a gritar no meio da multidão: eu posso ver, Deus criou o globo ocular ali dentro da sua face. Deus entrou ali, criou as retinas, Deus entrou ali, criou tudo. Cada detalhe que compõe a visão, Deus criou aquilo porque não existia aquilo ali. Quer dizer, Deus é Criador. E o profeta disse: o que adianta selos, o que adianta a revelação, se não há olhos? Pode ser que os olhos de Sansão, pode ser que os olhos de muitos crentes que estejam me ouvindo tenha sido furado, ou pode ser que muitos nem sequer tenham olhos espirituais para ver, porque isso é verdade, acontece sim. Mas eu estou pregando sobre um Deus que é Criador. Deus pode te dar visão espiritual. Você pode não ver até aqui, mas se tu creres, Deus pode te dar olhos espirituais. Ele deu os olhos de Bartimeu, Ele deu os olhos daquela menina da cor dos céus. Deus pode te dar, ó crente, visão espiritual, para que a tua vida espiritual sofra uma mudança, uma transformação nessa reta final de arrebatamento. Deus pode fazer isso. Ele é o Deus Criador. Senhor, se não tenho visto o que eu preciso de ver, não porque falta luz, a luz da palavra está aqui, mas porque meus olhos foram furados, ou porque não tenho tido visão espiritual. Pai, venha ungir os meus olhos com o colírio santo, para que possa enxergar quem realmente eu sou, se estou vivendo como uma Rebeca, se tenho caráter e pureza de Rebeca. Ajuda-me, Senhor. Deus pode fazer isto. A luz revela, Malaquias 4, mas se não tiver olhos, olha o profeta dizendo: irmãos, isso aqui é a mensagem, Cristo é revelado em sua própria palavra. O profeta diz: a luz revela, Malaquias 4. O que é Malaquias 4? Eis que vos envio o profeta Elias, e converterá, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A luz revela Malaquias 4, mas quando não temos luz, nós falamos assim: Malaquias 4 é para depois da tribulação. Não, não é para agora. Elias vem com Moisés na tribulação. Não consegue ver um Elias antes da grande tribulação. Não consegue ver um Elias hoje como um Eliezer buscando uma Rebeca para casar com Isaac. A luz revela Malaquias 4. A luz revela Lucas 17:30. O que é Lucas 17:30? É a manifestação do ministério do Filho do Homem, ou seja, o que Jesus, o Filho do Homem, fez quando ele esteve andando em seu próprio corpo, antes de ser crucificado aqui na terra. Ele tornaria a fazer isso, não para os judeus, mas faria isso para o mundo gentílico, através do ministério de Elias.
através de um homem aqui nessa terra, nessa era, para dar o sinal messiânico para os gentios, a mesma oportunidade, a mesma graça oferecida para os gentios. A luz revela, Malaquias 4, a luz revela, Lucas 17:30, o ministério do Filho do Homem, revelando os segredos do coração. A luz revela, São João 14:12. Que é São João 14:12? As obras que eu fiz, vós também as fareis, e as fareis maiores ainda. Por quê? Porque eu vou para junto do meu Pai. O profeta diz, a luz revela isso. Pastor, eu não compreendo isto. A luz revela isso, fala para Deus, Deus me dá luz. Deus me dá, se o problema é a luz, me dá luz. Se o problema são os meus olhos, Pai, restitui a retina dos meus olhos, abra os meus olhos, Pai. Se as cataratas espirituais têm me cegado, remova essas cataratas espirituais. Eu tenho que ver melhor, eu tenho que ouvir melhor, eu tenho que viver melhor. Dá-me essa graça, Senhor. Deus pode. A luz revela João 14:12, também revela João 15, versículo 24, João 16, versículo de número 13. A luz também revela Apocalipse capítulo 10, versículo 1 até o 7, a abertura dos 7 selos e a mensagem do 7º anjo. É para abrir, para revelar. Quando a luz do entardecer vem, a cegueira de um morcego, você poderia acender uma luz e o morcego estaria tão cego que não poderia voar. Então espera aí. Quando a luz do entardecer vem, olha como é que é a cegueira do morcego. É aí que está a expressão. Mais cego do que um morcego. Já viu as pessoas falando isso? O profeta diz aqui, ó, a cegueira de um morcego é assim. Você pode acender uma luz e o morcego estaria tão cego que não poderia voar. Puxa vida, gente, está numa mensagem como essa. Cego é pior do que morcego, porque ela é clara. Ela é muito bem detalhada, ela é muito racional, tem o seu lado emocional, seu lado profético, seu lado sobrenatural, mas ela é muito bem especificada. Um profeta é o simplificador dos mistérios de Deus, não o complicador. Ele simplifica tudo e fica facílimo compreendermos, vermos. Mas o profeta diz, mas o morcego, não importa se tem luz, a luz deixa o morcego cego. A cegueira de um morcego, você poderia acender uma luz e o morcego estaria tão cego que não poderia voar. Aí ele diz aqui, ó, uma coruja e todos estes rondadores noturnos. E Laodiceia é um tempo noturno. E Laodiceia é marcada pelos rondadores noturnos. Os morcegos rondam, são da noite. As corujas são os rondadores noturnos. Rondadores noturnos. E coisas assim. Aí o profeta disse, baratas e coisas, não conseguem enxergar durante o dia. A luz brilha para nós na noite, para nós não andarmos na noite. Se a luz brilha para nós, fica longe de nós as baratas da noite, fica longe de nós as corujas, fica longe de nós os morcegos, fica longe de nós aquela peste, aquelas pragas que aparecem à meia-noite. Meia-noite a praga veio. Irmão, mas se andamos na luz, a praga não bate na tua porta, o morcego não bate na tua porta. Ande na luz e os morcegos serão expulsos. Lembra de Nelly, a dançarina? Por alguns minutos ela deu atenção para o velho homem e logo estava nos braços do dançarino. Quando caiu em si, correu à casa do profeta e era tarde da noite.
Quem vai para o baile, quem dança pela noite, ela vai pelas madrugadas, e lá ela bate na porta do profeta, e quando o irmão Branham foi orar, até o seu irmão bêbado assustou. O profeta disse: meu irmão, que havia deitado bêbado, ficou em pé em cima do sofá, e disse: Bill, eu nunca vi coisa como esta. Até o bêbado ficou assustado. Quem não tem luz, o morcego pega, e quando o morcego pega, até o infiel fica assustado, porque é o segundo estado pior do que o primeiro. E o irmão Branham disse que quando orou, aquele morcegão saiu. E quando o morcegão saiu, o profeta disse: ele veio para me destruir, e eu clamei o sangue. Se eu não houvesse clamado o sangue, ele teria me pegado. Mas olha aí a glória de andar na luz. Morcego não gosta de luz. E Deus te abençoe, irmão, você que está ouvindo essa mensagem, crendo nela, amando ela, levando ela a sério e deixando a luz brilhar na tua casa. Não tem puleiro para morcego na sua casa, porque a luz brilha. Não tem puleiro de morcego na igreja, porque a luz brilha. Não tem lugar para baratas, não tem lugar para corujas, há lugar para as águias. A águia tem alimento, a águia tem visão, a águia, ela é bem recebida. A águia gosta da luz. Olha aqui, ó, o profeta disse assim: uma coruja e todos esses rondadores noturnos e coisas assim, baratas e coisas, não conseguem enxergar durante o dia. Não sabem do que tudo isso se trata. Eles não conseguem enxergar, e a luz do entardecer está em evidência. Coisa boa! A luz do entardecer está em evidência. Cada parábola por todos os lados, aonde vamos, na natureza, na Bíblia, nas estátuas que Daniel viu, e o rei daquele dia, todos viram, e todas essas coisas, todos, cada forma, cada movimento, cada lugar no corpo, nos mostra a posição da hora em que estamos vivendo. Nenhum outro movimento, captem isto, irmãos, nenhum outro movimento poderá vir depois deste movimento. Não espera outra coisa depois dessa mensagem, porque não tem. Não espere outro reavivamento, porque não haverá avivamentos, reavivamentos denominacionais. A mensagem é o que finda o tempo aqui. Não espere outra era, outro mensageiro, um sucessor, alguém para tomar o castiçal e abrir um novo tempo. Não há tal coisa como isto. Acabou. Nenhum outro movimento pode vir depois deste. Aí o profeta diz aqui, ó, presta atenção nisso, gente, olha. Houve o movimento da mão, caridade, Wesley. Houve o movimento da fundação, Lutero. Não houve um maior. Foi ensinado no movimento de Wesley, e eles enviaram missionários para o mundo todo. Um dos maiores movimentos que já foram feitos na era antes desta. Então vem agora a era dos pentecostais. Então vem os diferentes dedos. Era dos pentecostais. Veio o movimento de Wesley, um grande movimento, que era o movimento das mãos. O profeta disse. De Lutero, que era a base, estava começando a ser construído. Movimento da mão de Wesley, a base, Lutero. Agora o profeta vem e diz, vem os pentecostais. Eram os diferentes dedos, porque os pentecostais, mesmo eles, são tão diferentes uns dos outros. Um crê assim, outro crê assado. E um batiza para frente, outro para trás, um em nome de Jesus, outro no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Um crê que as mulheres devem vestir-se de maneira conservadora, outros creem que pode vestir do jeito que quiserem bem entender. Uns creem que pode cortar, outros creem que não pode cortar. Uns creem que pode se casar e casar, outros já não creem. Uns creem que o batismo do Espírito Santo é falar em línguas, outros creem que é apenas curar o enfermo e se alegrar no Espírito, e quem gritar mais alto e rodar mais rápido dentro da igreja. Isto é os dedos, e todos diferentes, nenhum é igual ao outro. Os pentecostais são assim, nenhum é igual ao outro. Uns são fanáticos, outros são um pouco mais equilibrados, mas ainda assim são diferentes. O profeta disse, eram os diferentes dedos e coisas. A era pentecostal, o profeta disse, era de línguas, e assim por diante. Agora ele diz assim, agora estamos vivendo na era dos olhos. Aqui é que está a questão. Estamos vivendo na era dos olhos. Que bem te faz você precisar da luz, se os olhos não estão ali para ver. Primeiramente tem que haver olhos para ver, e então quando ela vem, ele abriu os 7 selos. Quando ela quem? Quando a era dos olhos vem, chega. Então o que ele fez? Ele abriu os 7 selos, revelou a luz do entardecer, tomando todos os mistérios que haviam estado escondidos através destas 7 eras da igreja. Agora os revela como ele prometeu fazê-lo em Apocalipse 10, 1 ao 7. Aqui estamos hoje, posicionados no meio da palavra, e a palavra tem sido revelada a nós através de Jesus Cristo. Então esta é a palavra de Deus, e sendo seus súditos, devemos andar perto do autor para compreendê-la, para que ela revele. Ó Senhor, o que tu queres que eu faça? Devo ir aos campos e pregar o evangelho, ou devo ficar em casa? Não importa o que seja, se devo ser uma boa dona de casa, se devo ser uma boa mãe, se devo fazer isto, aquilo ou aquilo outro, seja o que for, se devo ser um agricultor, seja lá o que for, Senhor, eu quero que tu me reveles, eu quero que tu fales comigo, o que tu queres que eu faça. Mas aí o profeta disse, esta é a era dos olhos. Estamos vivendo em um tempo. Qual tempo, pastor? Em um tempo onde nós precisamos enxergar a luz que está brilhando diante de nós, porque senão nós vamos ficar, como disse o profeta irmão Brana, como aqueles morcegos. Se eu quiser saber as horas, olharia no relógio. Se quiser saber o dia da semana, onde estamos, ou em que mês do ano, eu olharia no calendário. Se eu quero saber o tempo da aproximação deste grande evento, eu olho para a palavra de Deus. Ela me diz que o tempo está à mão, pois a Bíblia diz, quando estas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. O tempo está à mão. Foi uma coisa grandiosa para João, o revelador, na ilha de Patmos, quando ele viu a prévia da vinda do Senhor, quando ele viu as maldições que repousavam sobre os ímpios e as bênçãos que repousavam sobre o crente. Ele gritou, ora vem, Senhor. O coração dele vibrou ao ver tudo aquilo, os eventos antes de sua vinda. Ele gritou, ora vem, Senhor. E quando todas as eras da igreja tinham passado diante de sua vista, ele viu tudo em uma escala maior, da maneira como aconteceria. Então ele gritou, ora vem, Senhor. Deve ser uma coisa gloriosa a vinda do Senhor, que está se aproximando. Os discípulos de Jesus uma vez chegaram a um ponto em que eles estavam olhando para as coisas carnais ou as coisas naturais da terra. Agora queremos parar aqui somente por alguns minutos e dizer que não tem que ser necessariamente coisas carnais que nos lançam fora, mas algumas vezes apenas coisas naturais irão nos lançar fora do arrebatamento. Os discípulos de Jesus apontavam a ele o grande templo,
onde Deus, em sua glória, Shekinah, tinha aparecido no lugar santíssimo. Eles lhe falaram de como as pedras foram colocadas tão perfeitamente, de como a inteligência mestra de Deus havia ordenado que essas pedras fossem cortadas em muitos lugares do mundo e fossem ajuntadas, e nos 40 anos de sua construção não houve nem mesmo o ruído de um serrote ou o barulho de um martelo. Tudo foi perfeitamente ajuntado. E como Deus veio sobre os querubins mostrando a sua glória, a Shekinah, e como tinha grande esperança nessa igreja, e Jesus lhes disse: não olheis para essas coisas. Embora aquele fosse um lugar santo, um lugar bom, era um lugar, uma casa de habitação do Senhor, porém Jesus disse: não olheis para estas coisas. Eu tenho algo para lhes dizer que é muito maior do que isso. Porque vem um tempo, ele disse, que não ficará pedra sobre pedra, não importa quão bem tentemos cuidar dos nossos seres ou do nosso ser físico, não importa o quanto trabalhemos para a nossa organização ou quanto trabalhamos na igreja, para a ordem da igreja, pois virá um tempo quando todas essas coisas irão desaparecer e deixar de existir. Você precisa ver isto. O tempo está passando, os dias são dias de trevas, mas espero que cada um de nós tenhamos olhos espirituais para poder ver essa luz que tem brilhado para nós nesse tempo do entardecer, porque quem não tem luz, o diabo brinca feito, é como peteca, né? Para lá e para cá, é como o gato que pega o ratinho. Vamos cantar mais um hino? Pega e joga e prende daqui e acolá. O diabo brinca com quem tem os olhos furados, ou com quem tem os olhos, mas não tem luz. Sansão, com os olhos furados, o diabo brincou, arrastou para lá e para cá. Zedequias, com os olhos furados, o diabo brincou. Quem tem os olhos furados, o diabo faz gracinha com a cara dele. Peça a Deus para manter os seus olhos abertos, ungí-lo com colírio santo, para que a luz que está brilhando tenha alguma utilidade para você. Porque luz brilhando para quem é cego não significa nada. Selos, eras, profeta, cada culto e ensinamento, para quem tem os olhos furados, para quem não tem visão espiritual, não tem nenhum valor. Olha como está o mundo, perdidos por conta da falta de visão. Uns dizem, a marca da besta é o chip. Outros dizem assim, o anticristo é o presidente da França, o Macron. Outros dizem, não, o anticristo é o Bolsonaro. Outros dizem, o anticristo é o Donald Trump. O anticristo é Vladimir Putin. Cada um deles estão com uma visão diferente do outro sobre o que é o anticristo. Quando é que ele virá? Será que é este? Será que é aquele? Olha a falta de visão espiritual. O que faz com o povo e com as religiões? Quando, na verdade, o anticristo já montou no cavalo branco, lá na primeira era da igreja, em Apocalipse, capítulo 6, e começou a cavalgar, e Paulo disse assim, ele está entre nós, apenas como um dito, apenas como um espírito que estava inofensivo, mas que logo tomaria corpo em Nicéia e uniria o cristianismo com o paganismo, e se tornaria tão pertinho da verdade, assim como Judas e Jesus esteve tão pertinho um do outro, o anticristo e o verdadeiro cristianismo também está muito pertinho um do outro. E o anticristo é tão parecido com o Cristo, que ele foi chamado de Cristo em Apocalipse 6, verso 1, o cavaleiro do cavalo branco com um arco sem flecha. E Mateus 24 diz que o anticristo é tão parecido com o Cristo, que, se possível for, enganaria os próprios escolhidos. Chamar Vladimir Putin de anticristo,
Macron, Bolsonaro, errar o alvo a uma distância muito grande. O anticristo parece mais com a verdade. O anticristo usa cavalo branco. O anticristo usa um arco. O anticristo usa uma Bíblia. O anticristo assenta no trono de Deus parecendo como Deus. O anticristo já entrou em muitas casas, já fundou muitas igrejas e já tem muitas ovelhas. Mas os eleitos não serão enganados. Viu o porquê? É necessário não ter os olhos furados e você estar congregando na luz do entardecer para não ser levado por essas coisas. Que Deus te abençoe, te ajude mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Vamos cantar um hino e logo após quero ler a participação dos nossos preciosos irmãos. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só para te adorar, oh, só para te adorar. Aleluia! E fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só para te adorar, só para te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós. Mais uma vez, Jesus em tua presença. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, aleluia, e te dar o louvor que é devido. Só pra te adorar, nós aqui, só pra te adorar, aleluia, só pra te adorar e fazer seu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Encerrando, estamos nós aqui, glória, aleluia, aleluia, aleluia. Louvado
louvado seja o nosso Deus. Nós vamos daqui a pouquinho lembrar nas nossas orações do Orlando Dias, esposo da irmã Adriana, que pede oração por libertação e para Deus abrir as portas em seu favor. Amém. Vamos fazer isso. Daqui a pouquinho estaremos suplicando a Deus em seu favor. Desde já, Deus abençoe os nossos queridos irmãos Almerinda Lima e Dona Almerinda. Use máscara, hein? Deus abençoe. Domingo estaremos aí, se Deus quiser. Noemi Mercedes, Sérgio e Sara em Passos, Lucília Lacerda, Passos, Minas Gerais, Adriana Moreira, Passos, Minas Gerais, Neide, Passos, Minas Gerais, Robson Juan, Deus abençoe, Pastor Raimundo Neves em Passos, Débora Igleison em Betim, Minas Gerais, Adriana Araújo, Passos, Patrícia Lima, Belo Horizonte, Lídia e Radassa e Rafael em Passos, Miriam e Jair em Betim, Kênia Bulgatti, Passos, Minas Gerais, Laudiceia Correia em Paraíso, Minas Gerais, Miriam Geraldo, Edna e Adão em Paraíso, Judite Mercedes e Antônio Carlos em Passos, Minas Gerais, Antônio Aires, Campina Grande, Paraíba, Nelson Costa, Colorado, Paraná, Jane Gomes, Betim, Minas Gerais, Patrícia e Lúcia em Passos, Minas Gerais, Reverendo Glauber Silva de Santa Gertrude, São Paulo, Deus abençoe, Washington e Neuza em Belo Horizonte, Daiane Mateus Miguel em Passos, Minas Gerais, Donizete Sirlene em Passos, Minas Gerais, Samuel e Leia Isaac em Passos, Minas Gerais, Edicleia Paula, Colorado, no Paraná, Paula Firmino e família em Passos, Minas Gerais, Bruno em Delfinópolis, Minas Gerais, o Alisson Moraes em Pau d'Arco, Pará, Silvia Helena, Passos, Minas Gerais, Neemias Ribeiro, São José dos Campos, São Paulo, Paulo Oliveira, José Henrique em Passos, Minas Gerais, Lucas Cardoso, Bom Despacho, Minas Gerais, Emanuel Oliveira, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, Gildásio Ferreira em Belo Horizonte. Amém. Louvado seja Deus. Espero eu que Deus tenha abençoado a sua vida. Deus abençoe todos vocês que deixaram aqui a sua participação, deixou o seu pedido de oração. Estaremos lembrando da vida de cada um de vocês em nossas orações, desejando a Deus que possa cada dia dar mais visão, dar mais luz para cada um. Deus abençoe. Nós não vamos ler aqui as participações, já lemos os nomes. Que Deus abençoe. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos orar em favor dessas pessoas. Irmão Neemias mandou um boa noite para o pastor Bruno. Amém. Deus abençoe. Nosso abraço, nosso boa noite para vocês aí também. Ore por nós. Estamos orando por cada um de vocês. Permita, Senhor, estar com a luz em nossos lares, que possamos estar vendo ela. Amém. Irmã Ruth e família, Deus abençoe. Irmã Jane Gomes, Deus continue abençoando o pastor Bruno. Amém. Estaremos orando também pela irmã Cecília. Irmã Dalva também de Belo Horizonte mandou a sua participação. Estaremos orando também, lembrando da irmã Dalva. Paula Oliveira, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, nosso Deus, pela luz da sua palavra, que é alimento para as nossas almas. No nome de Jesus Cristo, seu Filho. Amém. Edilson Rodrigues, paz do Senhor, ou paz seja convosco. E sempre apresentai-me em vossa petição. Amém. De Pernambuco. Deus te abençoe. Vamos estar apresentando, sim. São participações que estão aqui conosco. Então vamos orar, irmãos. Senhor Jesus, eu quero agradecer o Senhor por essa noite. Noite de pregação, noite de bênçãos, noite de ensinamento. Pai, olha para essas pessoas, olha para os nossos irmãos, olha também para a irmã Neide, suas petições, a irmã Suzana, sua saúde.
Olha para todos os idosos da nossa igreja, Senhor. Repouse as suas mãos sobre eles. Seja o Senhor a saúde, a proteção, a imunidade deles, Pai. Que quando passarem esses dias escuros, esses dias de dificuldades, Deus, que ninguém tenha naufragado, Senhor. Que possamos sair dessa crise que o país está, sem perdermos nenhum dos nossos irmãos. Eu oro e te peço que o teu sangue cubra os teus eleitos, guarde a tua igreja, Senhor. E, acima de tudo, seja feita a tua perfeita vontade, Pai. Nós cremos que o Senhor tem domínio de tudo, Pai. No nome de Jesus, eu entrego esse culto nas tuas mãos, entrego essas famílias nas tuas mãos, intercedo por cada uma delas. Se alguém precisa de cura, que naturalmente isso aconteça, simplesmente pela unção da tua palavra, pela confiança que há no coração de cada um dos nossos irmãos. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos os nossos preciosos irmãos. Se alguém não se inscreveu, se inscreva aí em nosso canal. Continue acompanhando os nossos trabalhos. Domingo estamos de volta às 8 da manhã com o programa A Luz da Palavra, às 8h30, com a Escolinha Aliança com Deus, dedicado às crianças. E às 9 horas, nosso culto com toda a classe adulta. Que Deus abençoe. Adriana Moreira, obrigada, Senhor, por mais um culto. Fui muito abençoada. Amém. Que Deus abençoe o seu coração e a sua vida, no nome de Jesus. Até domingo às 8 da manhã, querendo o Senhor Deus. Deus abençoe muito também a irmã Dalva, que deixou a sua participação. Ela mandou aqui que Deus falou, abençoou. Amém. Deus abençoe a irmã Dalva. E todos aí em Belo Horizonte, nosso abraço, nossa saudação no nome de Jesus. Vão todos em paz. Tenham todos uma boa noite. Que o anjo do Senhor possa estar acampando ao redor de todos estes filhos amados. Alair Felipe,